Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui. Quinta-feira, onde nós podemos ter mais uma oportunidade aqui em conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. E eu convoco aos irmãos para a gente iniciar esse nosso período de estudo com uma oração. E aqui, aos irmãos, eu já gostaria de apresentar um pedido de oração. Nossa irmã Maria Teixeira, ela escreveu aí no chat, né? E fez um pedido de oração. Ela pede pelo alívio de suas dores, que ela tem sentido algumas dores. Já peço aos irmãos estarem orando por isso, lembrando isso em oração. Nossa irmã Maria Teixeira. E ela também faz um segundo pedido. Ela pede pelo seu filho Gessé, para que Deus esteja abençoando ele, direcionando ele na sua vida. Então, lembrando mais uma vez, os irmãos que gostariam de fazer algum pedido de oração, sintam-se à vontade em escrever aí no chat ou entrar em contato conosco, que nós procuraremos anotar o seu pedido de oração e apresentar aqui a Deus. Vamos orar então? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. Obrigado pelo seu Santo Espírito que habita em nós. Rogamos a Ti que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor esteja nos direcionando mediante sua palavra e que possamos sempre usufruir da comunhão com o Senhor e da comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Senhor, também apresentamos neste momento o pedido de nossa irmã Maria Teixeira, ela que tem sentido algumas dores em seu corpo. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor traga alívio dessas dores para a sua vida, esteja abençoando qualquer medicamento, Senhor Deus, e o procedimento médico que talvez ela esteja seguindo, que o Senhor esteja dando sabedoria aos médicos para tratar essa situação. Rogamos a Ti, Senhor Deus, alívio para a nossa irmã. Também ela pede pelo seu filho Gessé. Lembramos ele a Ti em oração, que o Senhor esteja abençoando sua vida, direcionando ele, que ele possa, Senhor Deus, sempre estar seguindo ao Senhor e a sua palavra. Abençoe, Senhor Deus, a sua vida e de toda a sua família também. Essa é a minha oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, aqui dando continuidade em nosso estudo aqui no livro de Gênesis. Estamos nos aproximando do final deste livro, o livro de Gênesis, que Moisés escreveu. Na live passada, nós estudamos ali o capítulo 41, onde nós vimos o sonho de Faraó. José estava aprisionado, ele estava preso, e o Faraó, ali o rei do Egito, ele teve dois sonhos dados por Deus. Seu primeiro sonho, ele sonhou ali com as vacas, 7 vacas gordas que estavam ali pastando, só que depois subiram do rio Nilo 7 vacas magras que estavam consumindo as vacas gordas. Ele acordou e voltou a dormir novamente. No seu segundo sonho, ele teve um sonho muito parecido com o primeiro. 7 espigas graúdas que estavam crescendo, saudáveis, fortes, só que depois dessas vieram 7 espigas feias, fracas, que estavam consumindo as 7 espigas graúdas. E aí ele acordou e ficou atordoado. Pediu conselho para os magos ali do Egito, mas nenhum deles conseguiram interpretar o sonho que Faraó teve. Então, José, ele foi chamado, saiu da prisão, se apresentou para Faraó, e Deus concedeu a José ali o dom da interpretação dos sonhos. E ele conseguiu interpretar e disse, olha, tudo que você sonhou, Faraó, significa que Deus vai fazer imediatamente isso. 7 anos de fartura terá aqui na terra. Então, abundância de alimento. Mas seguirão a esses 7 anos de fartura, se seguirão 7 anos de intensa fome, que consumirá toda a terra. E ele começou também a dar conselhos para Faraó, para que nesses 7 anos de fartura eles pudessem fazer provisões, criar celeiros, provisões, para que eles pudessem passar os 7 anos de fome e não sentirem tanto assim. E Faraó colocou a José como governador do Egito. Então, essa história que nós vimos ali no capítulo 41. Então, agora, na live de hoje, adentrando no capítulo 42, meus irmãos, o que nós vemos nesse capítulo como narrativa? Então, também já convoco aos irmãos, se tiverem oportunidade, leia esse capítulo na casa de vocês, aí em casa, para que vocês possam estar inteirados de toda a narrativa que acontece aqui no capítulo 42. No capítulo 42, nós vemos esses 7 anos de fome. Então, a fome começou a assolar toda a terra. E lembra dos irmãos de José, família de José, que estava na terra de Canaã?
Jacó, pai de José, fala para os seus filhos, olha, desçam para o Egito, porque eu fiquei sabendo que lá tem mantimento, então desçam para lá para comprar alimento e trazer para nós. Eles desceram. Quando José viu seus irmãos, José logo os reconheceu. Seus irmãos não conseguiram reconhecer ele, mas José reconheceu. E José, para segurar eles ali por um bom tempo, pegou eles e aprisionaram eles por 3 dias. Então, os irmãos de José ficaram presos no Egito por 3 dias. Mas José depois permitiu que eles retornassem para Canaã, menos Simeão. José ainda conseguiu pegar Simeão, deixar ele aprisionado para que os seus irmãos pudessem ir e pudessem voltar para buscar Simeão. E assim ele teria contato com os seus irmãos. E esses irmãos retornam para a terra de Canaã, saindo do Egito para a terra de Canaã, com o mantimento que eles compraram e também com o dinheiro que José pediu para colocar no saco de cada um dos mantimentos que eles estavam levando. Então, meus irmãos, essa é a narrativa que nós encontramos aqui no capítulo 42. Nesse capítulo, meus irmãos, eu gostaria de destacar 2 lições importantes que nós vamos ver aqui, que este capítulo ele traz para nós. A primeira lição é sobre a fidelidade de Deus. Nós vamos ver aqui como Deus age na história, como Deus ele é fiel nas suas palavras. Aquilo que ele fala, ele sempre cumpre. Deus, ele é um Deus fiel. Essa é a primeira lição. E uma segunda lição que nós vamos ver aqui neste capítulo é sobre o peso da consciência. Não sei se você já passou por isso, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, algum pecado que você cometeu e a sua consciência ficou com aquele peso. Nossa, eu fiz alguma coisa errada. E nós vamos ver nesse capítulo o peso da consciência. Então vamos lá, capítulo 42, eu lerei aqui os versículos 1 a 5 para a gente entender o contexto. Como que esse capítulo ele começa? Diz assim: Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar um para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito, descei lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda, acaso, algum desastre. Entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Olha só, meus irmãos, então desceu uma grande caravana saindo de Canaã para o Egito para a compra de mantimentos, porque a fome estava assolando aquela região, estava assolando aquela terra. Nessa caravana, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, eles também desceram para lá com esse intuito de comprar alimentos. Meus irmãos, aqui nós vamos ver agora no versículo seguinte a palavra de Deus se cumprindo. Note como Deus ele é fiel. Aquilo que ele fala, aquilo que ele comunica ao homem, você pode ter certeza que ele irá cumprir. Você pode ter essa certeza que ele irá fazer tudo aquilo conforme ele disse. Olha só o que diz o versículo 6, e note que a palavra de Deus estava se cumprindo. Diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Note o que está acontecendo aqui. Os irmãos de José, quando chegaram ali, viram José, o governador de José, que era o responsável por vender todo o mantimento que o Egito tinha guardado em seus celeiros. Os irmãos de José, não reconhecendo ele, se prostraram perante ele em respeito a José, que era governador do Egito. E olha só também o versículo 9, só o comecinho do versículo 9, o que diz. Então, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Meus irmãos, aqui nós vemos como Deus é fiel em tudo aquilo que ele comunica para o homem, ele irá cumprir. Meus irmãos, vamos voltar um pouquinho para trás e vamos lembrar desses sonhos que José teve.
a mensagem divina, a mensagem de Deus que veio para José por meio de sonho, estava se cumprindo aqui agora no capítulo 42. Os irmãos José se prostrando perante ele em respeito a José. Olha só o primeiro sonho que José teve. E nós vamos ver que o seu primeiro sonho, que ele teve lá no capítulo 47, estava se cumprindo nesse exato momento aqui do capítulo 42. Diz assim o capítulo 37, versículos 5 a 8, sobre o primeiro sonho de José. Diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Meus irmãos, este primeiro sonho que José teve aqui no capítulo 37 está agora se cumprindo no capítulo 42, onde os seus irmãos estavam ali se prostrando perante José, porque José estava governando todo o Egito, estava governando também os seus irmãos aqui. Meus irmãos, Deus, ele é fiel. Tudo aquilo que ele comunica ao homem, ele irá cumprir. Nós vemos o primeiro sonho de José estava se cumprindo exatamente como José tinha sonhado, como Deus tinha comunicado por meio de sonhos a José, estava se cumprindo nesse exato momento. Lembrando, o segundo sonho de José, que é quando ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, aquele sonho ainda não tinha se cumprido, pois a lua e o sol representavam os seus pais também. E nesse capítulo 42, somente os feixes, somente os seus irmãos estavam se prostrando perante José. O primeiro sonho de José estava se cumprindo aqui. O segundo sonho irá se cumprir um pouco mais para frente aqui no livro de Gênesis. Meus irmãos, nós podemos aprender aqui. Deus, ele é um Deus fiel. Suas promessas, todas que ele faz, elas irão se cumprir. Todas as promessas de Deus que você pode ver na palavra de Deus, elas irão se cumprir. Vamos lembrar aqui de algumas promessas que Deus ele fez para nós, igreja, que irão se cumprir. Olha só, nós ao lermos a palavra de Deus, podemos ver várias promessas. Uma delas, a morada celestial. Deus, Jesus Cristo, prometeu para nós um destino eterno, prometeu para nós, sua igreja, aqueles que creram em Jesus Cristo, a morada celestial. Meus irmãos, com base nas promessas que já se cumpriram, eu sei, tenho absoluta certeza que todas as outras também irão se cumprir. A promessa do céu, a promessa do arrebatamento da igreja. Olha só, Jesus Cristo prometeu. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 a 18, Jesus Cristo está prometendo o arrebatamento. É o primeiro evento escatológico que a igreja está aguardando e a igreja está esperando. Será iminente, pode acontecer a qualquer momento. Meus irmãos, mas olhando para a Bíblia e vendo as promessas que Deus fez, que já se cumpriram, eu tenho total certeza que as promessas que ainda não se cumpriram, elas se cumprirão à risca conforme Deus se comunicou ao homem. O céu, o arrebatamento, eu tenho também certeza que a promessa ali da tribulação aqui na terra irá também se cumprir. Deus prometeu que depois do arrebatamento da igreja, acontecerá um período de tribulação aqui na terra. Deus também prometeu que a igreja será livre desse período de tribulação. Nós, como noiva de Jesus Cristo, não passaremos por esse período de tribulação, por esse período de sofrimento, onde o anticristo estará reinando aqui na terra, mas nós estaremos no céu com Jesus Cristo. Grandes promessas que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo e sabemos que todas elas vão se cumprir. Temos também, olhando para a Bíblia, a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo aqui na terra, onde ele voltará para pisar novamente aqui na terra, primeiro ali no Monte das Oliveiras,
E nós, como igreja de Jesus Cristo, como diz Apocalipse capítulo 19, nós estaremos voltando juntamente com ele para reinar aqui na terra. A sua promessa da segunda vinda, a promessa também do milênio, onde Jesus Cristo irá reinar por 1000 anos aqui na terra, e nós, como igreja, também reinaremos juntamente com ele. E depois, por fim, nós temos também a promessa do estado eterno, onde nós, os salvos, estaremos eternamente com Deus e com Cristo, novo céu e nova terra, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Meus irmãos, grandes promessas nós temos de Deus. E logo aqui no começo, olhando para o cumprimento do sonho de José, nós vemos que Deus ele é fiel. E com base nas suas promessas que já se cumpriram, eu tenho total certeza que as outras promessas elas também se cumprirão. As promessas que Deus fez para o futuro, elas também se cumprirão. Bom, vamos continuar aqui na nossa narrativa. Meus irmãos, para assegurar os seus irmãos, o que José fez? José os tratou como espiões. Vamos ver aqui nesse capítulo 3 vezes, José chama os seus irmãos de espiões. Não, vocês estão aqui porque vocês são espiões. Vocês estão verificando a terra com o intuito, depois de voltar aqui, ver os pontos fracos para roubar coisas da terra. Olha só o que diz o versículo 9, como José trata os seus irmãos. Diz assim: Então se lembrou José dos seus sonhos que tivera a respeito deles, e lhe disse: Vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Olha só também no versículo 14. Então lhes falou José: É como já vos disse, sois espiões. Também no versículo 16. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. 3 vezes nesse capítulo, José trata os seus irmãos como se fossem espiões, mas o intuito de José era segurar os seus irmãos um pouco mais tempo ali. Ele tinha acabado, depois de tanto tempo afastado dos seus irmãos, ele estava acabando de ver seus irmãos ali novamente. E o que José faz? Ele aprisiona por 3 dias os seus irmãos ali na terra do Egito. Meus irmãos, e a partir desse momento, quando eles estão aprisionados, quando esse sofrimento vem na vida dos irmãos de José, eles sendo tratados como espiões, eles ali sofrendo um aprisionamento e ficando 3 dias presos no Egito, é a partir desse momento que nós vamos ver o peso da consciência afetando a vida dos irmãos de José. Olha só, a consciência deles começou a pesar. Os erros do passado que não foram tratados estavam voltando à tona à sua mente. E aquilo estava trazendo um peso para eles estavam se preocupando por causa disso. Olha só o que diz o versículo 21 e o 22, e note o peso na consciência que esses irmãos de José eles tiveram. Diz assim: Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhe Rúben: Não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Meus irmãos, neste momento, no momento que veio um peso para eles, que é a questão deles estarem presos ali por 3 dias no Egito, neste momento, onde as consequências começaram a aparecer, a sua consciência começou a pesar. Eles relembraram daquele erro do passado, quando eles pegaram José, jogaram no fundo do poço, José ali no fundo do poço estava rogando, clamando pela misericórdia deles, e eles não quiseram saber. E o que eles fizeram? Até pensavam em matar o seu irmão, mas preferiram pegar ele e vender para os midianitas como escravo, e foi por isso que José foi para o Egito. Depois disso, eles nunca mais receberam notícia de José, acabaram esquecendo também de José. Mas agora, quando a consequência começou a chegar na vida deles, quando o peso das suas consequências começou a chegar, o que chegou também foi o
peso na consciência. Eles lembraram dos pecados que eles tinham cometido e não tinham se arrependido, mas agora o peso estava muito forte para eles. Nós somos culpados pelo que nós fizemos ao nosso irmão José. É por isso que nós estamos pagando isso aqui agora. Meus irmãos, vamos voltar um pouquinho para o capítulo 37 e vamos relembrar como que foi aquela situação quando eles lançaram José na cova. Note que anteriormente eles cometeram aquele pecado e para eles aquilo não pesou nada. Olha só que o texto fala que eles fizeram. O capítulo 37, versículos 24 e 25. Note bem o que eles fizeram. Eles cometeram o pecado e ficaram sem peso de consciência. Eles não se preocuparam com o pecado que eles estavam fazendo. Diz assim o texto. E tomando, quando eles pegaram a José, e tomando, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão. Olha só o que eles fizeram. Acabaram de jogar o seu irmão ali naquela cova, ali naquele poço. O que eles fizeram? Sentaram tranquilos para se alimentar. Ficaram tranquilos, sentaram para comer pão. Meus irmãos, nós vemos aqui que eles não tiveram nenhum peso na consciência deles. Meus irmãos, mas agora a consequência chegando. A consequência trouxe para eles um peso na consciência. E o que, meus irmãos, nós podemos aprender aqui? Infelizmente, hoje em dia existem muitos crentes que muitas vezes cometem pecado e parece que têm a mente cauterizada, não vem nenhum peso na sua consciência, eles não enxergam a gravidade do pecado que eles estão cometendo ou que eles cometeram. E o que eles estão fazendo? Depois de cometer o pecado, estão sentando e comendo pão, como os irmãos de José. Estão sentando, se alimentando, continuando a sua vida sem nenhum peso na consciência. Meus irmãos, é só quando a consequência chega na vida dessas pessoas é que elas começam a enxergar como que foi terrível o pecado que elas cometeram. É só quando chegam as consequências desastrosas na vida dela, o castigo ou a disciplina, é que elas começam a abrir os seus olhos para enxergar como o pecado ele é terrível. E o que nós aprendemos aqui? Meus irmãos, às vezes o crente, ele precisa sentir o peso da consequência dos seus erros para que ele possa criar aqui dentro um peso de consciência, para que ele possa enxergar a gravidade dos erros que ele tinha cometido. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 19, versículo 19. Diz assim esse texto. Homem de grande ira, tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Note bem o que o texto está falando. O homem que é iracundo, o homem que é de grande ira, ele tem que sofrer o dano, ele tem que sofrer as consequências da sua ira, ele tem que sofrer a consequência do seu erro, do seu pecado, por ele ter um estilo de vida de irado. Porque se você livrar ele das consequências, sabe o que ele vai fazer? Não vai vir nenhum peso na consciência dele, e ele vai cometer os mesmos erros, vai cometer os mesmos pecados novamente. A palavra de Deus está dizendo que a disciplina ela é certa, a disciplina é correta, e o homem, por exemplo, aqui no texto de Provérbios 19, o homem irado, ele tem que sofrer as consequências do pecado, ele tem que sofrer a disciplina, ele tem que sofrer esse peso, para que ele aprenda a não cometer esse pecado novamente, para que ele aprenda a se desviar do pecado da ira que ele comete injustamente. Meus irmãos, existem pessoas, existem crentes que só largarão um pecado quando a consequência pesar nas suas vidas. É somente aí que os seus olhos abrirão e eles não vão mais sentar para comer pão. É somente ali que os seus olhos abrirão e eles vão perceber, eu estou sofrendo isso porque eu cometi um pecado no passado. Olha só para a vida dos irmãos de José, nós estamos presos, por quê? Porque lá atrás nós fizemos mal ao nosso irmão. A consequência do pecado trazendo ali um peso na consciência deles. Meus irmãos, uma coisa que nós podemos aprender aqui, a disciplina, ela é bíblica. Uma igreja local, ela tem total autoridade pela palavra de Deus para disciplinar os seus membros que estão andando de maneira errada. A disciplina, lembrando, ela sempre visa a restauração da pessoa.
É uma disciplina, é uma consequência para os seus erros, é um peso que está trazendo na vida da pessoa para que ela possa abrir os seus olhos, se arrepender dos seus pecados e voltar para a comunhão da igreja. Toda disciplina, ela visa isso. Meus irmãos, nós podemos lembrar de 1 Coríntios capítulo 5, onde teve aquele jovem que se deitou com a sua madrasta, olha só, com a esposa de seu pai, e o que aconteceu ali? Ele estava tranquilo, vivendo ali na igreja, os irmãos da igreja estavam tranquilos, tolerando aquele pecado que tinha acontecido. Aquele jovem, ele só acordou para a realidade e para ver a seriedade do pecado que ele tinha cometido quando veio o castigo, quando veio a disciplina, quando a igreja assumiu sua autoridade de disciplinar e afastar ele da comunhão. Quando ele se sentiu envergonhado, é neste momento que seus olhos abrem, o peso na consciência vem e ele enxerga a seriedade do seu pecado. Tanto que na segunda carta de Coríntios, Paulo agora fala, olha, ele já se arrependeu, vamos trazer ele novamente para que ele não seja entristecido demasiadamente, mas agora ele já, depois de arrependido, pode retornar para a comunhão da igreja. Meus irmãos, a disciplina, ela é bíblica. E o meu desejo, meus irmãos, é que nós possamos ser mais sensíveis para nos arrependermos rápido. Que quando você pecar, quando nós cometemos algum pecado, porque a palavra de Deus fala que não há homem que não peque, mas que nós possamos ser sensíveis, que não venhamos ter um coração de pedra, que não venhamos a ter uma consciência cauterizada, que não venha a perceber a seriedade do pecado, mas logo que você pecar, que você possa encontrar graça em Jesus Cristo, pedindo ali, confessando os seus pecados, e com certeza Ele irá derramar o seu perdão, derramar a sua misericórdia em você, mas não seja alguém de coração endurecido, como foi os irmãos de José, onde eles cometeram aquele pecado, vendendo seu irmão como escravo e viveram tempos e tempos sua vida sem se preocupar com aquele pecado que eles tinham cometido. Só depois, quando a consequência apareceu, que eles começaram a pensar, aquilo que nós fizemos foi errado. Olha só um último versículo, Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, uma promessa que nós temos da palavra de Deus. Aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, ele não vai conseguir prosperar. Ele não vai conseguir andar em seu caminho, mas ele vai ser uma pessoa inativa na sua caminhada cristã, no seu crescimento espiritual. Ele vai ser uma pessoa inativa no reino de Deus. Mas aqueles que confessam os seus pecados e largam os seus pecados, esse alcança a misericórdia de Deus. Olha só que grande promessa nós temos aqui na palavra de Deus. O peso da consciência é uma bênção para nós, para que nós possamos enxergar a seriedade do pecado e abandonar esse pecado. Meus irmãos, mas que você logo possa ter o peso na consciência de um pecado que cometeu e não espere a ira ou o castigo divino cair sobre você para que você possa acordar. Algumas pessoas vão precisar desse chacoalhão, vão precisar dessa disciplina, vão precisar desse castigo para abrir os seus olhos, mas que nós possamos ser pessoas sensíveis e logo perceber, eu pequei contra Deus, e confessar os nossos pecados a Deus. Meus irmãos, para terminar, aqui no capítulo 42 de Gênesis, ele termina com Simeão, um dos irmãos de José, sendo aprisionado, e José libera os seus outros irmãos a voltarem para a terra de Canaã, e o que eles fazem? Eles retornam para a terra de Canaã, entregando a comida ali para a sua família que estava em Canaã, e contando tudo o que aconteceu para o seu pai Jacó. E assim nós terminamos o capítulo 42. Depois nós veremos a continuação dessa narrativa. O que aconteceu na vida deles e o que nós podemos aprender também nos outros capítulos restantes que nós temos aqui no livro de Gênesis. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pelas lições preciosas que nós enxergamos aqui nesse capítulo 42. Enxergamos que o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor Deus, pela sua fidelidade, que a cada dia mais possamos descansar a nossa fé, os nossos corações na sua palavra, sabendo que tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor irá
cumprir. Obrigado, Senhor Deus, por isso, pela sua fidelidade, e obrigado também pela outra lição que aprendemos aqui sobre o peso na consciência, que algumas pessoas precisam passar algum tipo de castigo para poder enxergar os erros que eles estão ali cometendo. Que o Senhor nos ajude a mantermos, Senhor Deus, uma vida de santidade ao Senhor, que possamos ser fiéis e em tudo naquilo, Senhor Deus, que nós errarmos aqui na terra contra o Senhor, contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, contra a nossa igreja, que possamos, Senhor Deus, logo, breve, nos arrependermos dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus, então, esteja abençoando, continuando abençoando vocês e que os irmãos nos acompanhem nos nossos próximos estudos.